A Vida Intelectual, de Antonin Sertillanges. Manual essencial para a organização do trabalho intelectual. Capítulo 3. A organização da vida. 1. Simplificar. A fim de que em vós tudo se oriente para o trabalho, não basta organizar por dentro, precisar a vocação e administrar as forças. Precisais também de dispor a vida quanto ao ambiente, obrigações, vizinhanças, cenário. Uma palavra que tudo resume: simplificai. Tendes de levar a cabo uma viagem difícil. Não vos sobrecarregueis de bagagens, pois pode acontecer que não sejais inteiramente senhor delas, e nesse caso, de que serviria lefigerar? Erro. Na mesma situação exterior, um espírito de simplificação pode muito, e o que não se consegue afastar por fora, pode se afastar da alma. Não atrelarás o jumento com um boi, prescreve a lei. O trabalho pacífico e comedido não deve associar-se aos conflitos caprichosos e ruidosos de uma vida puramente exterior. Um certo ascetismo constitui ainda, sob este aspecto, o dever do pensamento. Religiosa ou laica, científica, artística, literária, a contemplação não se compagina com as comodidades demasiado onerosas, nem com as complicações. Os grandes homens dormem em camas pequenas. Observa Henrique Lavedan. É preciso pagar, por amor do gênio, a taxa do luxo. 10% deste privilégio não o arruinarão. Não é ele quem paga, são antes os defeitos, em todo caso as tentações, mas o juro só duplicará. Para dar hospitalidade à ciência, não se requerem móveis raros, nem criadagem numerosa. Muita paz, um pouco de bom gosto, algumas comodidades que sirvam de poupar o tempo, é quanto basta. Reduzir o teor de vida. Recepções, saídas que arrastam novas obrigações, cerimônias de vizinhança, todo esse ritual complicado de uma vida artificial que tantos mundanos amaldiçoam em segredo, não são coisas próprias de um trabalhador. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigos mortais. Não se representa o gênio sentado à mesa a jantar. Não vos deixeis tomar por essa engrenagem que pouco a pouco toma o tempo, as preocupações, as disponibilidades, as forças. Os preconceitos não são os vossos ditadores. Guiai-vos por vós próprios, obedecei às convicções, não a ritos, e as convicções de um intelectual devem sempre referir-se ao fim que tem em vista. Vocação é consagração. O intelectual é um consagrado. Não vá, portanto, dispersar-se em futilidades exigentes. Lance todos os seus recursos ao fogo da inspiração, como Bernardo Palissy sacrificava os seus móveis. O trabalho e as suas condições, eis o que importa. Os gastos e os cuidados disseminados por ninharias seriam muito melhor utilizados em formar uma biblioteca, em reservar uma viagem instrutiva, umas férias tranquilas, audições musicais que refrescam a inspiração, etc. O que favorece a vossa obra é sempre oportuno. O que a entrava e dificulta deve ser excluído, porque além dos inconvenientes imediatos, sois assim levados a procurar o lucro e desorientais os vossos esforços. O sacerdote tem com que viver do serviço do altar e o homem de estudo do seu trabalho. Mas assim, como se diz missa por dinheiro, também não se deve, por causa do dinheiro, pensar e produzir. Se pertenceis ao número dos que têm de ganhar a vida fora do trabalho da sua predileção, como haveis de preservar as magras horas de que dispondes se a vida se sobrecarrega? É caso para reduzir ao mínimo a matéria, para aliviar e libertar o espírito. A este respeito, a esposa de um intelectual tem uma missão que talvez seja bom assinalar. Tão frequentemente, ela a esquece e, em vez de ser a Beatriz, só sabe ser o periquito tagarela e dissipador.
A mulher deve desposar a carreira do marido. O centro da gravidade da família é sempre o trabalho do pai. Aí está a vida produtiva, portanto, também o essencial do dever. Mas isto é tanto mais verdadeiro quanto mais nobre e laboriosa for a carreira abraçada. A vida comum tem aqui por centro um cimo. A mulher deve instalar-se nele em vez de procurar distrair dele o pensamento do homem. Arrastá-lo para as bagatelas alheias às suas aspirações é o desviar o marido destas duas vidas que mutuamente se contradizem. Pense nisso, a filha de Eva, e não dê razão, senão com direito, ao divisos estes de São Paulo. Se o homem casado está dividido, de algum modo, que esteja também duplicado. Deu-lhe Deus uma auxiliar semelhante a si, que ela se não torne outra. As divisões ocasionadas pela incompreensão da alma irmã são fatais à produção. Introduzem no espírito uma inquietação que o corrói. Não lhe fica ardor nem alegria. E como é que a ave voaria sem asas, a ave e a alma sem o seu canto? Por conseguinte, a guarda do lar não deve ser o gênio mau, mas sim a musa do mesmo lar. Desposou uma vocação, logo deve ter igualmente a vocação. Que importa realizar por si ou pelo marido? Ela deve, no entanto, realizar uma vez que é uma só carne com o que realiza. Sem precisar de ser intelectual, menos ainda mulher de letras, pode produzir muito ajudando o marido a produzir, obrigando-o a velar sobre si, a dar o máximo de trabalho, levantando-o nas horas inevitáveis das quedas, animando-o nos dissabores, sem lhes acentuar, com demasiada insistência, acalmando-lhe as penas, sendo a sua recompensa após o trabalho. Ao deixar o trabalho, o homem é como que um ferido. Precisa de conforto e de calma. Não o violentem, animem-no, aquietem-no, interessem-se pelo que ele faz. Dupliquem-no no momento em que se encontra como que diminuído por um gesto talvez excessivo. Numa palavra, sejam para com ele mãe, e este forte, que é pura fraqueza, sentirá o vigor orientar-se para novos tormentos. Quanto às crianças, esta suave complicação deve servir para renovar o ânimo mais do que para o privar dos seus recursos. Tomam muito de vós esses pequeninos, e para que serviriam eles, se vos não moessem a paciência de tempos a tempos? Mas dão tanto ou mais carinho do que o que vos tomam. Podem alterar a vossa inspiração, misturando-a de alegria. Refletem-vos amorosamente a natureza e o homem e defendem-vos, assim, do abstrato. Conduzem-vos ao real, a esse real cujo comentário seus olhos interrogadores esperam de vós. Suas frontes puras pregam-vos a integridade, irmando o saber e a facilidade em acreditar, em esperar, em sonhar grandes planos e em aguardar tudo da paternidade que os guia. Não será também para vós, pensadores, uma elevação e um motivo de esperar? Vede a imagem de Deus e um sinal dos nossos destinos imortais nessa imagem do porvir. Os que renunciaram à família para se consagrarem inteiramente a uma obra e aquele que a inspira tem o direito de se regozijar por isso, apreciando as liberdades que este sacrifício lhes outorga. Esses pensarão em seus irmãos carregados de cuidados, repetindo de si para consigo a palavra sorridente de Lacordaire. A propósito de Ozanam, não soube evitar uma armadilha, o matrimônio. Mas o trabalhador envolvido neste laço pode e deve fazer dele uma força, um motivo de ardor e uma das formas do seu ideal. Parte 2. Guardar a solidão. O ponto essencial a salvar na organização da vida e em vista do qual tudo mais se adota é o arranjo exterior e interior da solidão. Santo Tomás de Aquino está tão persuadido disto que, dos 16 conselhos que há ao intelectual, 7 são consagrados à relação e ao retiro. Quero que sejas lento em falar e lento em ir à sala de visitas. Nunca te intrometas na vida alheia.
Mostra-te amável para com todos, mas não sejais muito familiar com ninguém, porque a demasiada familiaridade gera o desprezo e dá matéria a muitas distrações. Não te ocupes das palavras nem das ações seculares. Evita, acima de tudo, as voltas inúteis. Ama a cela, se quiseres ser introduzido na adega. A adega que se fala aqui, por alusão ao Cântico dos Cânticos e ao comentário de São Bernardo, é o secreto abrigo da verdade, cujo odor atrai de longe a esposa, isto é, a alma ardente. É o domicílio da inspiração, o lar do entusiasmo, do gênio, da invenção, da investigação. É o teatro das folias do espírito e da sua moderada embriaguez. Para entrar nessa morada é preciso deixar as banalidades e praticar o retiro, simbolizado na cela monástica. Nas celas como ao longo dos grandes corredores, escreve Paulo Adam, de página 67. O silêncio parece uma pessoa magnífica, vestida da brancura das paredes e que vigia. Sobre que vigia, senão sobre a oração e o trabalho. Portanto, sede lentos em falar e em ir aonde se fala, porque as muitas palavras obrigam o espírito a escoar-se como água. Pagai pela cortesia para com todos o direito de não frequentar verdadeiramente, senão alguns cujo comércio vos seja de proveito. Evitai, mesmo com esses, a excessiva familiaridade que abaixa e desorienta. Não corrais após as notícias que ocupam o espírito em vão. Não vos imiscuais em ações e palavras seculares, isto é, será alcance moral ou intelectual. Evitai os passos inúteis que consomem as horas e favorecem a vadiagem dos pensamentos. Tais são as condições do recolhimento sagrado. Só assim nos aproximamos dos segredos reais que constituem a felicidade da esposa. Só deste modo nos manteremos em respeito diante da verdade. O retiro é laboratório do espírito, suas asas, a solidão interior e o silêncio. As grandes obras foram preparadas no deserto, até mesmo a redenção do mundo. Os precursores, os continuadores, o mestre, observaram ou devem observar a mesma lei. Profetas, apóstolos, pregadores, mártires, pioneiros da ciência, inspirados de todas as artes, simples homens ou homem-deus, todos pagam um tributo ao isolamento. A vida silenciosa, a noite. Na noite astral e na sua vacuidade solene, afeiçoou Deus o universo. Quem quiser saborear as alegrias criadoras, não se apresse a pronunciar o Fiat Lux, nem sobretudo passe revista a todos os animais do mundo. Nas sombras propícias, a imitação do Criador, tome o tempo de dispor a matéria dos astros. Os mais belos cantos da natureza ressoam de noite. O rouxinol, o sapo de voz cristalina, o grilo, cantam na sombra. O galo proclama o dia, não espera por ele. Todos os anunciadores, todos os poetas e também os investigadores e pescadores de verdades esparsas têm de mergulhar na grande vacuidade que é plenitude. Nenhum homem superior tentou fugir a essa lei. Dizia Lacordaire que no seu quarto, entre a sua alma e Deus, se rasgava horizonte mais vasto do que o mundo, e que aí procurava as asas do repouso. Emerson proclamava-se selvagem, Descartes encerrava-se no seu fogão, Platão consumia mais azeite na lâmpada do que vinho na taça. Bossuet levantava-se de noite para encontrar o gênio do silêncio e da inspiração. Os sublimes pensamentos não lhe acudiam senão no afastamento dos ruídos e dos cuidados fúteis. E os poetas não têm eles a impressão de só traduzir no verso as misteriosas revelações do silêncio que escutam consoante a fórmula de Gabriel D'Annunzio como um hino sem voz? O que vale deve erguer uma barreira entre si e o que não vale. A vida banal de que falava Santo Agostinho,
Os jogos e as querelas de crianças que um beijo acalma devem cessar com um beijo da musa, com as carícias embriagantes e calmantes da verdade. A que vieste? Perguntava a si próprio São Bernardo no claustro. Ad quid veniste? E tu, pensador, a que vieste a esta vida fora da vida corrente, a esta vida de consagração, de concentração, por conseguinte, de solidão? Não foi por escolha? Não preferiste a verdade à mentira cotidiana de uma vida que se dispersa, mesmo aos cuidados superiores, mas secundários, da ação? Não sejas, pois, infiel ao teu culto, deixando-te assenhorear de novo pelo que livremente abandonaste. Para que o Espírito nos leve para as solidões interiores, como o levou Jesus para o deserto, precisamos de lhe dar os nossos espíritos. Sem retiro não há inspiração, mas à volta da lâmpada todos os astros do pensamento se congregam como num firmamento. Quando a calma do silêncio nos invade e o fogo sagrado crepita sozinho, longe do burburinho das estradas, e quando a paz, tranquilidade da ordem estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, estás na alma à disposição de aprender, podeis juntar, depois criar. Estás estritamente no princípio da ação. Não é o momento de acolher misérias, nem de ir vivendo enquanto o tempo corre, nem de trocar o céu por bagatelas. A solidão permite-vos o contato convosco, contato necessário se quiserdes realizar-vos e não ser o papagaio de fórmulas aprendidas, mas sim o profeta do Deus interior que fala a cada qual uma linguagem única. Voltaremos a esta ideia de uma instrução especial a cada um, de uma formação que é educação, isto é, desdobramento da alma, alma única e que não teve nem terá igual nos séculos, porque Deus não se repete. Mas para sair assim de si próprio é indispensável viver consigo, muito perto, na solidão. Dizia o autor da imitação: sempre que fui ter com os homens, voltei de lá menos homem. Levai mais longe a ideia e corrigi. Voltei de lá menos homem do que sou, menos eu próprio. Podemos-nos no meio da multidão, a não ser que nos mantenhamos firmes, mas primeiro devemos criar esta amarra. Na multidão, ignoramo-nos inteiramente atravancados por um eu estranho, que é a multidão. Como te chamas? Legião. Eis a resposta do espírito disperso e dissipado na vida exterior. Os higienistas recomendam para o corpo o banho de água, o banho de ar e o banho interior de água pura. Eu, de bom grado, ajuntaria o banho do silêncio, a fim de tonificar o organismo espiritual, de acentuar a própria personalidade e de lhe comunicar o sentimento ativo, como o atleta sente os músculos e prepara o jogo deles pelos movimentos interiores que lhes dão vida. Disse Ravinhã: a solidão é a pátria dos fortes, o silêncio, sua oração. Oração à verdade, força de cooperação com a sua influência no recolhimento prolongado, frequentemente retomado a horas determinadas, como para uma entrevista que pouco e pouco se converterá em continuidade, em vida estreitamente comum. Não podemos, diz Santo Tomás, contemplar todo o tempo, mas aquele que só vive para a contemplação, que para ela orienta tudo o mais, e a retoma logo que pode, dá-lhe uma espécie de continuidade, a continuidade que lhe é possível dar sobre a terra. De envolta com ela vira a suavidade, porque a cela bem guardada torna-se suave. Cella continuata dulcestit. Ora, a suavidade da contemplação é a parte da sua eficácia. O prazer, explica Santo Tomás, apoia a alma sobre o seu objeto como se fosse instrumento para apertar.
Reforça a atenção e desdobra as potências de aquisição que seriam comprimidas pela tristeza ou pelo aborrecimento. Quando a verdade se apossa de vós e a penugem das suas asas desliza debaixo da vossa alma para erguer em gestos harmoniosos, eis o momento de vos erguerdes com ela e vos livrardes enquanto ela vos alça às regiões elevadas. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.